Olá meus amigos, olá minhas amigas. Hoje eu trago um assunto muito peculiar ao povo do Eterno. Todos vocês que me acompanham pelas redes sociais sabem que quando eu apresento um vídeo, a minha intenção é ajudar vocês no conhecimento. A maior parte do tempo da minha vida atualmente é pensando no crescimento de vocês. O estudo que eu trago hoje é um estudo peculiar ao povo remanescente e eu vou falar sobre o tema: o Messias deu dons aos homens. Caros telespectadores, é preciso que se tenha muita responsabilidade e respeito pela presença do Senhor de Israel quando pensamos em dissertar sobre um assunto como este. O Messias deu dons aos homens. Isso é muito complicado diante de homens que se dizem pertencer ao Deus do céu, pois eles aprenderam a acreditar que a mensagem das Escrituras foram escritas para eles. É complicado. Observamos que qualquer líder religioso, quando ler um texto como este de Efésios capítulo 4, verso 11, acha que os dons aqui elucidados tem a ver com os líderes de religião da terra. Na verdade, essas pessoas leem a Bíblia com uma total falta de responsabilidade, sem nenhuma preocupação em defender a verdade. Quase ninguém se importa em usar a arte de interpretar os textos bíblicos através da exegese e análise da gramática para saberem se o texto lido é ou não é de sentido universal ou local. Vamos ler o primeiro texto, Efésios capítulo 4, versos 11 a 17. E ele, o Messias, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Quando o intérprete tem respeito pelo que está lendo e não se sente lendo sozinho, mas acredita que está lendo na presença do Senhor, jamais entregará essa mensagem sem antes entender os desígnios dados a cada um destes protagonistas das Escrituras. Se temos temor e respeito pela mensagem que entregamos, fazemos primeiro a exegese do texto e executamos alguns quesitos da hermenêutica para podermos ter uma interpretação verdadeira à luz do conhecimento. Então perguntamos: quem falou? Para quem falou? Quando falou? O tempo, a razão e a circunstância. Se não usarmos esta ferramenta, vai ser impossível nós obtermos uma verdadeira interpretação satisfatória ao Ruach Kadosh, ao Espírito Santo de Israel. Então a hermenêutica nos deu ciência de que quem falou foi Shaul, o que chamam de Paulo. Para quem ele falou? Para os efésios convertidos ao Messias. E a razão? Shaul, como incumbido do alto para discipular os judeus convertidos que moravam em Éfeso, raciocinava sobre o que eles precisavam ouvir para o crescimento da obra do Eterno naquela cidade. A circunstância diz que era o tempo de todos saberem o que deveriam realizar na terra em nome do ressurreto de Israel, o Messias. Pois os dons foram dados com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo do Mashiach seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Yah, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude do Mashiach. Observação: quando o intérprete é responsável e sabe realmente trabalhar
com a hermenêutica, jamais ele vai dizer que Paulo aqui está dando a entender que alguém além dos primitivos receberia os dons de Efésios capítulo 4, verso 11. Se alguém da religião diz que é pastor, diz porque tem boca e fala o que quer, mas dom dado pelo Messias para eles não existe. Jamais o Messias prometeu dar dons aos ministros da religião de Constantino. Todos estes dons, hermeneuticamente falando, foram dados para o povo do Messias. Os ministros da religião católica evangélica podem se chamar diácono, pastor, presbítero, apóstolo, profeta, porém, esses cargos nunca foram dados pelo Messias. Prestem atenção às orações do texto de Efésios capítulo 4, versos 11 a 17. Está implícito na própria gramática textual os verbos que indicam a origem e destino da mensagem de Paulo. Observem o verbo que ele usou: até que alcancemos a unidade da fé. O verbo alcançar está na primeira pessoa do plural. Não diz para mais ninguém alcançar essa perfeição, mas para ele, Paulo, e os demais irmãos do presente século. Quem conhece hermenêutica e sabe trabalhar com a exegese, faz assim. A segunda oração do texto, Paulo diz: o propósito é que não sejamos mais como criança. O verbo ser está também na primeira pessoa do plural. Não há recomendações para mais ninguém. Paulo falava dele e de seus companheiros judeus que se convertiam naqueles dias. Até por justa razão, a comunidade do Messias não passaria do terceiro século. Todos entendidos e estudiosos sabem do que estou falando. A comunidade do Messias durou até o terceiro século. A partir do quarto século, uma outra comunidade surgiu em Roma, tomando o lugar da comunidade messiânica, tendo como líder fundador o imperador Constantino, cujo salvador não era o Messias, mas Jesus, o que chamam de Jesus. E para essa comunidade que perdura até hoje, o Messias nada falou, absolutamente nada. Esse povo dessa nova comunidade romana que se estende pelo mundo todo até hoje é literalmente um povo do Salvador Jesus. Jesus é o Salvador da religião católica romana, a mesma evangélica da terra. Continuando com a voz de Paulo: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em temor, cresçamos em tudo naquilo que é cabeça, Yeshua. O verbo crescer está na primeira pessoa do plural. Isto implica que ele não fala para outras pessoas, mas só para ele e seus irmãos do primeiro século. Líderes religiosos dizem que receberam dom de curar, dom de profecia e outros. Será mesmo? Vamos ver para quem o Messias deu dons. Eu peço a atenção bem especial de vocês para as elucidações desse texto em que o Messias fala aos seus discípulos. Veja Mateus capítulo 10, versos 5 a 8.
E Yeshua enviou os 12 discípulos com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Isto quer dizer que o Messias não veio para os gentios, mas especificamente para os judeus remanescentes. Alguns gentios que tiveram parte e têm com o Messias até hoje foram só os incluídos no grupo dos remanescentes de Israel. Continua: dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel, pois eu vim apenas para as ovelhas de Israel, diz o Messias. Continua o Messias incumbindo os seus discípulos: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Meus caros telespectadores, observem com lógica. O Messias diz: fale somente para os da casa de Israel, dizendo que o reino do Mashiach está próximo, está chegando. Não falou para gentio. Ou seja, o grande milênio está chegando. Atenção, senhores e senhoras e jovens que me escutais. Vocês querem mais provas de que o Messias nada tem a ver com as religiões evangélicas? Já que elas são os ramos da Igreja Católica de Constantino, disse o Messias: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Vale salientar que toda essa obra incumbida aos discípulos não foi para nenhum gentio. Curar enfermos, expulsar demônios e limpar leprosos era uma incumbência dos discípulos dentro da casa de Israel. Não existia ministério fora da casa de Israel. Qual a explicação que teria uma outra comunidade que nem ao Messias pertence praticar dons de cura e expulsar demônio? Claro que nada tem a ver com o Messias. O que vemos aí no mundo das religiões é pura utopia, nada de verdade. O Messias é de Israel. Se ele deu essa incumbência somente para os apóstolos e a realização do seu ministério apenas para os judeus, a religião de Constantino vive apenas de ilusão. Os pais da religião do quarto século ensinaram para os seus seguidores que as escrituras falavam para eles. Então, todos que liam a Bíblia entendiam que as escrituras falavam para eles. Por isso, até hoje, o mundo todo vive no engano, achando que a Bíblia é um livro escrito para a humanidade, porém não sabem que, honestamente falando, as escrituras verdadeiras foram escritas para um povo só, e esse povo é Israel. As escrituras é o guia do povo de Yahweh, o povo de Israel. Não tem nada a ver com gentios. Só não percebe quem não quer mesmo. Os líderes enganados acham que os dons dados aos apóstolos é consoantemente também para eles. Isso é a grande falta de uso da hermenêutica no meio deles, pois se percebe pela falta de poder neles para executarem o que eles chamam de milagres e curas. Realmente, eles não têm nenhum dom dado pelo Messias. Eles curam hoje, um mês depois, a pessoa está novamente com a mesma doença. Eles expulsam um demônio no domingo, no culto de quarta-feira, o demônio já está lá novamente. Sabem por que isso? Porque tudo não passa de mentira. Os infelizes pensam que têm dom, porém
ficam sem explicação quando presenciam as decepções. É evidente que se eles tivessem os mesmos dons que foram dados aos apóstolos, não haveria hospital dos leprosos, pois eles limpariam a todos. Não fora essa a ordem do Messias aos seus discípulos? Limpai os leprosos? Por que isso não acontece? Porque tudo não passa de utopia. Ninguém da religião entendeu que o Messias é de Israel e não deles. Na verdade, os dons foram dados aos emissários do rei de Israel e não aos emissários do rei de Roma. Essa é a verdade, doa a quem doer. E quem quiser falar comigo, é só me adicionar no meu Facebook, Ivan Lopes, e eu estou aqui para ajudar. Tchau, tchau.